ar, o Docta Entrevista de hoje convida a Sandra Portes da Silva. Ela é empresária do ramo da educação, turismo e treinamento, e é sobre isso que a gente vai conversar com ela. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Sandra, você é de Caratinga e mora hoje no Canadá. Sim. Como é que foi essa sua trajetória? Conta só pra gente para saber a sua origem. Ok. Eu nasci na rua particular, se você quiser acreditar. Ótimo. E saí daqui muito novinha para São Paulo. E em São Paulo, na década de 80, eu comecei a faculdade de turismo. Naquela época, nós não tínhamos a especialização na área de hotelaria, que era a área que eu queria. Então, isso me fez com que eu saísse do país para ir até o Canadá, para poder fazer essa especialização. E desde então, você está lá há quanto tempo? 33 anos, na área de turismo, amando a cada dia que passa. Ótimo. Bom que você pegou um caminho bacana e hoje você está voltando ao Brasil para fazer um intercâmbio entre a nossa realidade e a realidade que você encontrou lá no Canadá. Claro. E aí você está aqui em Caratinga até para isso, né? Sim. O que você viu nesses dois países, o que eles têm em comum? Bom, em primeiro lugar, eu acredito assim, eu acho que o Brasil é um país extremamente, todo mundo conhece que nós somos um país hospitaleiro, né? Aliás, de acordo com as Nações Unidas, o turismo, a Organização do Turismo Internacional, o maior asset que o Brasil tem é o povo. Asset seria? Seria a coisa mais importante na área, né? É o povo, porque é um povo hospitaleiro e também uma coisa super interessante que seria também o turismo histórico. Né? Tá. Que nós temos muita história em Minas Gerais, né? Então, e as nossas cascatas e tudo mais. Inclusive, Minas Gerais é uma arte até trazida pelos europeus, né? Exatamente. É até uma forma deles resgatarem a história deles também. Absolutamente. Os antepassados que vieram para cá. Né? Absolutamente. Você vê Espírito Santo mesmo, na Fazenda do Imigrante lá, eu estive lá há pouco tempo, fiquei encantada de ver o turismo deles. A comida maravilhosa, a paisagem, o turismo que a gente chama de landscaping desse lugar é um exemplo incrível, porque hoje em dia você sabe que o turismo na parte de landscape, que é a parte do paisagismo, ele faz parte disso, né? Tanto é que a gente usa até a Toscana, na Itália, como um exemplo de turismo paisagismo. Aqui em Minas seria o café, né? A gente trabalhar nessa área do café, das verduras, do que o Estado tem para oferecer. Então você já começou para mim falando que o brasileiro é um povo hospitaleiro. Absolutamente. Então não precisa de curso nem nada para dizer como receber o turista. Não precisa sim. Como é essa diferença então de ser um povo hospitaleiro e precisar ainda se capacitar para atender o turista? Não, nessa área, primeiro o turismo, como você deve saber, é a indústria que mais cresce no mundo. Ele é, de acordo com a Organização do Turismo Internacional, até o ano 2020, ele vai quase dobrar. E de 10 empregos, 1 vai estar relacionado à área de turismo. Então, a necessidade de poder treinar, capacitar esse povo para poder receber bem esse turista é um dos fatores mais importantes. Agora, a faculdade de turismo tem fechado no Brasil. E, de fato, há essa demanda, porque pelas paisagens, pelas condições naturais. E aí você também, no decorrer do programa, vai falar de todas as outras possibilidades para se explorar o turismo aqui. Você acha que isso é um equívoco? As pessoas não estão entendendo o turismo, não estão sabendo comercializar? Absolutamente. O turismo é uma potência. Ele nos países de terceiro mundo, ele só perde primeiro lugar de renda para o petróleo. As pessoas não sabem disso. Se eu for te dizer o dinheiro que os Estados Unidos fez só para tomar um barco para ir ver as baleias, você fica bobo de ver o tanto de dinheiro, né? Você veja bem o turismo do Canadá dos estudantes. Só nessa área, porque é uma indústria tão lucrativa, o governo canadense, o ano passado, gerou 6,5 bilhões de dólares. O brasileiro deixou lá dentro quase 800 milhões de dólares só na área de educação. No caso, seriam estudantes que saem do Brasil para fazer intercâmbio lá. Essa área sozinha, ela ultrapassou
certos produtos de exportação nossos. Então, o país em si gerou 74,1 bilhões de dólares na área de turismo. O Brasil, com essa beleza maravilhosa, esse povo divino e tudo, nós não chegamos a fazer 5 bilhões. Onde você avalia que estamos errando? Do governo não levar isso como uma coisa... Eu acredito que isso hoje, para a realidade brasileira, ele tem que ser... Ele é uma... Primordial. Exatamente. É prioridade. É prioridade. Tá? Porque, para você ter ideia, um dos maiores fatores do Brasil, que a gente não tem, são estatísticas. Então, eu não posso falar com ninguém sobre essa área de estatística, como que está a situação do Brasil no termos de turismo, porque não nós há não dados. Temos estatística. Eu vou te dar o exemplo dos estudantes, porque como é a minha área, Sim. eu entendo ela melhor. Eu vou te dar o exemplo do estudante estrangeiro, tá? Então, se você chegar e perguntar para o governo canadense, como que está a situação do estudante estrangeiro, eu sei te dizer que o quarto grupo maior que chega no Canadá é brasileiro. Eu sei te dizer, do Brasil, de onde, que estado que ele está vindo, a porcentagem, 52% vem de São Paulo. Eu sei te dizer a faixa etária desses meninos, desses estudantes. Eu sei te dizer quanto tempo que eles ficam, quanto que eles estão gastando, até o último centavo. O Brasil não tem nada disso. Então é onde a nossa equipe, né, está preparada, a nossa equipe canadense, para poder proporcionar isso, porque nós temos que ter um departamento de estatísticas, que sem ele nós não podemos fazer nada, porque é esse departamento que vai dizer aonde que eu vou alocar o meu marketing, né? Igual agora eles estão entrando aqui para dizer assim, não, o maior mercado da América Latina é Brasil. Então, onde foi que o nosso... Chegou a essa conclusão, né? Exatamente. A partir dos dados. Absolutamente. Não faça nada sem dados, porque os dados é o guia, né? A bússola para saber onde você vai direcionar. E outra coisa, deixa eu te falar do lugar onde eu venho. Há 3 anos atrás, eu saí de Toronto e encontrei esse paraíso, que fica a 90 minutos de Toronto. Aí eu só vou te dizer isso, aí você vai entender tudo. Em 1991, essa ilha que se chama Prince Edward County, fica a 90 minutos de Toronto. Nós tínhamos 2 vinícolas, e passavam 100 mil turistas ali, que a gente chama esse local, porque é bem escondido, e eles, né, a gente chama eles de o Triângulo de Ouro, e o Paraíso Escondido, né? Tá. Então, hoje, nós temos 26 vinícolas, 50 fazendas de uvas e 1 milhão de turistas passando por essa área. 20 anos depois. Exatamente. E olha que eles ainda não fizeram nada, porque ainda continua escondido. Eu que estou trazendo eles para vocês aqui. Vivi 25 anos em Toronto e não conhecia esse lugar, Sim. viu? Até uma amiga minha me levou até lá. E você foi para lá? Fui. Aí sabe quando você chega num lugar e você fala, meu Deus, onde é que eu estive todo esse tempo? O que eu fiquei fazendo em Toronto? Porque é um lugar onde tem muito... Elton John tem uma fazenda lá. Então, é muito artistas de Hollywood, artistas plásticos, escritores. Artistas, de forma geral, nós procuram chamamos lá. O esconderijo da elite de Toronto. Por que isso? Porque, bom, primeiro porque a ilha é simplesmente paradisíaca. Obrigada. E o governo, e tem muita história. O condado começou em 1700, quando os Estados Unidos estava para se separar, estava em guerra para se separar da Inglaterra. Os que eram leais à corte da Inglaterra fundaram o meu condado, né? E eles, tanto é que é considerado the loyalist country, meaning, significa os leais à corte, né? Então tem muita história. A casa mesmo, onde vai ser as futuras instalações da nossa escola, ela é de 1800. Então, ela está sendo toda restaurada para que ela né? E nós lutamos muito para conservar a história. Com certeza. Né? Porque
sem história nós não temos o futuro, né? E o Brasil tem muito disso. Aqui em Caratinga eu fico olhando o colégio de vocês aqui, eu fico assim, ai meu Deus do céu, sabe? Tem muito para se fazer, né? Certeza. E aí você também faz um turismo de educação lá. Por que você saiu de Toronto e foi para lá? E os estudantes topam ir para um lugar assim? Meu querido, o negócio é o seguinte, qual é o teu propósito lá? Eu entrevistei pais e os professores em São Paulo, né? Para saber, eu dei como é que se fala? Um stage. Se você tivesse a escolha de ficar em Toronto ou ir para essa ilha, o que você faria? Porém, qual é o plus de tudo isso, de você sair de Toronto para ir para a ilha? Bom, Toronto. Eu fui uma estudante um dia. Quando eu saí do Brasil, eu fui cair numa cidadezinha de country, né? Chamada Edmonton, em Alberta. Seria rural. Era. Fazendeiro cowboy, tá? Tudo aquilo que você vê no filme, né? O Midnight Cowboy, né? Então, claro, você já imaginou você sair de uma cidade que igual São Paulo e cair dentro de um lugar assim, de cowboy, mas cowboy mesmo, tá? Sim. Então, mas foi super interessante porque eu era muito novinha, não tinha brasileiro naquela época lá, então eu não tive outra opção a não ser falar inglês. Então o meu contato com o nativo era muito grande. Como era uma comunidade pequena, me deu a oportunidade de pertencer àquela comunidade. E Toronto não. Toronto é maravilhosa, você vai conhecer Toronto do mesmo jeito. Porém, eu acho assim que para o estudante, para o profissional, aquela pessoa que está interessada em aprender o idioma e viver a realidade canadense, né? Porque eu digo para todo mundo assim que eu vivo no século XXI, né? Eu vivo dentro do século XVIII no século XXI. No século XXI. Porque você fica encantado. Os homens abrem a porta de qualquer estabelecimento que você tiver, o pessoal te conhece pelo nome, então você faz parte daquela comunidade. E umas coisas interessantes para nós, principalmente brasileiros, é colocar ele em contato com o próprio jovem, né? Ou o próprio profissional da área, onde ele vai ter oportunidade de ficar amigo, né? E praticar mais o inglês. A grosso modo, isso também se aplica ao restante do mundo inteiro, né? Absolutamente. Quando você sai do Brasil e vai para uma metrópole, você está indo para um lugar que é global, né? Que tem uma cultura global e você não necessariamente vai praticar o seu idioma. Rapidamente, amigos meus já fizeram intercâmbio nos Estados Unidos, que tem muito hoje com universitários. Chegando lá, eles trabalhavam às vezes com mexicanos. E eles reclamavam, falaram, Leandro, mas eu não estou treinando meu inglês. Isso. Porque eu estou trabalhando com pessoas de outros países, também migrantes, né? Isso. E aí o que você está falando é interessante, porque você indo para uma cidade pequena, você vive muito mais a cultura local, regional daquele país. Né? Isso. Interessante. E além de ser linda e muito segura. Você não vai acreditar no que eu vou te dizer. Lá ainda... na época do verão, você passa pelas fazendas e o pessoal está vendendo o pêssego, não tem ninguém lá para te atender. Você compra o pêssego, faz o teu troco e traz o pêssego para casa. Quer dizer, você pensa assim, não, isso não pode ser, né? Mas acontece. Mas isso acontece lá. Interessante. Sandra, a gente vai para o intervalo, fazer uma pausa rápida. Eu conto contigo na volta, porque ela vai contar muito mais experiência que ela teve e do projeto dela aqui para Caratinga. Até mais.